Thiago sempre teve uma maturidade musical precoce. Eu lembro de ter visto o Thiago tocando no Sanja, com o Tomate, com a Teixeira, com o próprio Sandro. Eu lembro de era assim, a galera um pouco mais velha que ele ali, né? Mas é o filho do Arismar com a Silvia, quer dizer, só pode ser abençoado esse moleque. E realmente. Mas aí eu pergunto para os dois, né? O convívio, porque essa visão musical que vem dos pais da Silvia já, né? E que também você traz do Arismar, que também é um gênio, né? Influenciou, né? Você viu como ele falou bonito, de árvore frondosa? Você como mãe, você não ficou orgulhosa? Falou de árvore frondosa. Eu falei, se eu fosse a mãe dele, eu ia estar, sabe? A mãe dele já está acostumada com ele, né? É assim, na verdade, são 3 filhos e o Thiago é que ele teve... Ele nasceu com essa coisa. Ele nasceu com essa vontade. Tá. Então, eu sempre conto que a trajetória dele é a seguinte, é uma trajetória ótima, linda, porque ele teve esse interesse, né? Agora, não foi um interesse que a gente colocou nele, não foi um interesse estimulado, não foi proibido, mas não foi estimulado. Ele ficava porque ele queria. Então, eu acho que tem uma coisa que mostra bem. Ele não saía para brincar, ele não saía para jogar bola, ele não saía para fazer nada. Ele era um moleque que gostava do contrabaixo dele e dormia abraçado com o contrabaixo dele. Ele passava o dia inteiro. Ele saía para ir na escola, voltava e ficava no contrabaixo dele. E os amigos que ele tinha eram porque os meninos, às vezes, porque estudavam, porque queriam tocar. Então, na hora que os meninos queriam tocar, ele era amigo dos meninos, porque aí ele tocava junto. Então, ele voltava para casa e ficava ouvindo o que a gente estava tocando ou ficava trancado ouvindo The Chicken. Nossa, Jaco Pastorius. Ele foi seu ídolo. Um dia ele sai do quarto tocando o The Chicken inteiro, com tudo, com a respiração do Jaco, sabe? Olha só. Aí, com quantos anos? 13. 13. Por aí, 12, 13. 12 para 13. 12 É que eu não queria tirar a nota. Eu queria tirar a sensação que aquele cara me passou. Exatamente. Então, mas isso Foi aí que o negócio me pegou. Foi dele. Eu falei, porque tocar nota eu tinha visto nos caras tocando, e não tinha aquela emoção, e não tinha aquela vontade que chegava. Assim, Steve Ray Vaughan andando bem, você fala, oi, é Dilson que estamos falando. É propósito. Aí eu falei, como é que eu faço para ter esse propósito? Aí eu me tranquei no quarto, aí eu aprendi a tocar uma música assim. Aí todo mundo, caramba, olha esse moleque. Mas eu só tinha essa carta. Aí a gente colaborou. A gente colaborou fazendo o seguinte. A gente colaborou, a gente ia tocar, ele ia junto, ele queria ir. Sempre queria, a gente ia tocar. Aí a gente sempre falava assim, vem dar canja. Ah, que legal. Aí ele tocava. Aí ele chegava assim, e aí a gente saía tocando. O quê? Não interessa, sai tocando junto. Nossa, cada Sério? Que fogueira, hein, cara? O Thiago só... Tem vídeo disso? Nossa, graças a Deus, não. Que bom que não existia como é hoje. Mas a gente fazia isso de propósito. Se eu fosse menina, eu ia me chamar Joana Dark, né? Olha lá a fogueira ali. Não, mas foi Você perde medo de palco, você perde medo de músico grande, você perde medo de tudo. E abre o ouvido. Falo que a fria mais quente do mundo. Se você ouvir o que está acontecendo, você consegue ir junto. Sim. Mas você tem que abrir o ouvido, você não pode ficar naquela... Cadê minha parte? Não, a parte é legal, gente, tá? É ótimo, tem que ter a parte. Mas tem que também ter sabe? Senão a vida... Para você ser forte na vida, você tem que enfrentá-la de peito aberto. Sim. Se você começar a botar todas as proteções, você vai viver resfriado em casa. Mas, Thiagão, você falou de propósito, sobre o propósito, né? A importância. Você falou que você queria aquela energia, passar aquela energia. Tinham conversas, sei lá, entre a Silvia e o Arismar, que você pescava esse tipo de visão, porque é um tipo de visão sobre a coisa, até, além da nota, né? Então, o que eu vi era o seguinte, a capacidade deles de resolverem qualquer som.
Eu tinha 2 camaleões em casa. Sim. Então, tem que ter uma... Sai tocando, né? tem que fazer uma banda de gafieira com 8 sopros, não sei o quê. Ela ia, pegava o papel, partitura e escrevia. Saxofone 1, saxofone 2, saxofone 3, trombone 1, trombone 2, trompete 1, trompete 2. Arrancava a folha e entregava. Vamos lá, gente. Eu cresci achando que isso era normal. Uma pessoa pegar a partitura e escrever o arranjo da cabeça assim, e eu tô falando assim, isso em 10 minutos. E os caras tomando café em casa e ela, isso. Próxima música. Tá bom, peraí que eu vou escrever isso aqui. Bem, e naquela época todo mundo fumava em casa, então era todos os músicos fumando, minha mãe fumando café, todo mundo... Bora tocar! E ela, quando acabava, isso eu tinha 7 anos de idade. Tá. Aí a banda era Vinícius Dorinho, Proveta, todos os grandes caras do sopro de hoje que existem aqui, eram tudo um bando de moleque que ia em casa, naquela época. Olha só. E ela fazia isso e meu pai tocava qualquer coisa. Guitarra eu toco, a bateria eu toco, baixo eu toco. Eu falei, nossa, normal. eles tocam qualquer coisa, que legal, então não deve ser tão difícil. Os meus pais... É simples. Quando eu fui pra rua, né, com 14, 15... Aí começou a cair a ficha, o tamanho da montanha que eu ia ter que escalar para deixar de ser sombra do meu pai. Porque eu falei, puta, eu escolhi o baixo. E todo mundo, para ser mais legal, meus amigos olhavam e falavam, você tá fudido, moleque. Você é filho do Ademar, você nunca vai tocar melhor que o seu pai. Então, essa frase eu ouvi por décadas. E chegou a intimidar ou angustiar? Imagina um adolescente. Um adolescente, bichinho, detalhe, quando eu comecei a tocar baixo aí, meu pai tinha separado da minha mãe. Aí é que a galera não sabe. Nessa época, não, meu pai não morava mais em casa. A gente está separado tem 30 anos já. Olha só. Eu comecei a tocar baixo, meu pai não estava em casa. Então, não tinha referência do ir no quarto do lado, toque-toque, como é que é? Não tinha. Olha Então, só. Você sente que foi uma maneira de estar em contato também com seu pai? Também, muito. Mas pra caramba. Muito, porque foi uma questão assim... É muito louco, né? A gente nunca quer que os pais se separem, mas ao mesmo tempo que eu achei que foi muito doloroso, foi muito interessante, porque eu olhava pro meu pai e olhava pra minha mãe e falava, eles não combinam. Não dá match. Não dá, mas bicho, e é tão interessante... Você era uma testemunha ocular, né? Vocês ficaram quanto tempo Exatamente. juntos? 20. 20. Quase 20. Ia fazer 20. Então, assim... E foi interessante ver isso tudo e crescer nesse meio e entender como cada um funciona. Quem conhece a minha mãe fala, caramba, o Thiago parece muito com a Silvia. Mas quem conhece meu pai fala, caramba, o Thiago parece muito o Arismar. Eu falei, pô, que bom, a média foi boa. Então, assim... Exatamente, eu vejo os dois. Essa espontaneidade que as meu pai expressões tem... são muito da Silvia. Meu pai é muito espontâneo, é muito criativo, é muito natural para ele o que ele faz. E muito do jeito dele. Eu admirei isso muito, mas eu meio que... Hoje, assim, a gente não toca muito junto. Eu escolhi, assim, vamos ter uma relação familiar. Aí eu falei com ele. A gente teve eu tive essa conversa com ele. Mas tá tudo bem, a gente se ama e de vez em quando a gente toca, mas eu dei um break, por quê? Chegou uma hora na música que eu não queria mais tocar do jeito que ele toca. E eu respeito o jeito que ele toca, mas eu tenho o meu jeito de tocar. E do mesmo jeito que com a minha mãe, eu toco, sei lá, cada cometa. Não Halley, mas um cometinha, tá bom. Né? A gente tocou junto em janeiro. A gente se divertiu. Se eu for tocar com meu pai, eu vou me divertir, mas... Assim, a gente é tão diferente que aí eu prefiro ficar na zona família. Do que... Mas você acha que dá umas faíscas? Sempre deu. Sempre deu, porque eles me criaram assim, você quer chegar aqui? Chega, vai, toca. Entendi. Só que aí eles criaram um monstro. Sim. O outro lado, assim. Eu não vou deixar de ser quem eu sou. Só que ao mesmo tempo, pra eu te respeitar, aí tem o outro lado. Você tem que me respeitar. Mas aí, imagina você ficar cobrando do seu pai, ele, ou da sua mãe, ela, com 76 anos de idade, ver um moleque de 44 falando, me respeita, no som, né? Aí, é nesse lado que é melhor separar e falar, não, vou tocar com você, tá bom. Eu não vou me preocupar em propor, é uma outra coisa. Entendi. Né? É nesse lado. E dá umas passeadas de vez em quando que não tem jeito. A última vez que a gente tocou agora foi uma coisa muito louca.
Porque assim, do nada, de repente, falou, vamos tocar uma coisa conhecida? Vamos tocar uma coisa conhecida. Ele falou, vamos tocar o Wave? Eu falei, vamos tocar o Wave. Aí eu falei, começa você. Ele começou. Quando ele começou, eu falei, ué, por que ele não está tocando em ré? Eu vou tocar em qualquer tom, não tem problema. Mas acontece que ele estava fazendo uma outra frase, que ainda na segunda parte, eu não entendi o que era. E eu fui deixando e fui entrando. Bicho, nós fizemos a maior introdução que o Wave já teve. Né? É mesmo? Mudando de Foi um tom a tsunami. cada 4 compassos, até chegar num lugar... Foi um tsunami, não foi uma wave. Foi muito bom. A gente ria muito. Mas não tem erro, isso é que é legal. Então essa cumplicidade existe. Com meu pai eu tenho a mesma coisa. Só que assim, meu pai não escreve partitura. Então assim, ele faz uma música nova, ele senta e vai te mostrar. Ele vai tocar a música e... Entendeu? Aprendeu? Vamos tocar agora? É que eu já tô imaginando o Arismar. Eu conheço o Arismar, então eu já fico imaginando o jeito, assim. E foi aí que eu falei, não, peraí. Eu com filha pequena, eu falei, nossa, eu não tô com tempo de sentar e ficar. Porque assim, é um trampo isso. Não é uma Sim. coisa fácil. E aí depois, aí eu aprendi. Aí quando eu aprendi, aí o cara, ele tá no processo criativo dele, o que que ele fez? Ele mudou. Porque ele tá no processo criativo. Ainda Ele não tá em errado. evolução, né? Então, e como não tá no papel, não tá na tinta ali, aí... Prova que eu mudei. Ah, é, nem prova. Não, tá igual, quer dizer, é mais ou menos igual, mas isso aí. A ideia central tá aí. E é isso que eu acho maravilhoso, que é esse desprendimento artístico que ele tem que torna ele ser esse cara tão genial nesse lado. Porque assim, sempre vai ser bom, sempre, mas nunca vai ser igual. E ele sempre prezou a vida inteira por nunca ser igual tocando.